Esse é o software Winamp. Ele é utilizado para tocar músicas MP3. E também tem uma interface gráfica que pode ser utilizada para análises, estudos e fórmulas. Para entrar no software, você tem que clicar na janela e clicar em Start Stop Plugin. Você vai abrir uma interface gráfica. Essa interface gráfica você pode fazer programações. Com o botão direito, você vai selecionar AVS Editor e aí você vai ter acesso à interface gráfica. Nessa interface gráfica você pode incluir textos e gráficos. Se ela aparecer do lado de baixo, clique nela e arraste para fora. Ela vai maximizar na tela. Aqui um exemplo básico de textos e gráfico. Aqui a utilização prática do editor. Vamos verificar dentro do editor para que significa o botão menos primeiro no editor gráfico. Esse é o editor gráfico, essa é a tela principal. Aqui você tem textos e você pode diminuir ou excluir esses textos. Todas essas programações feitas. E também pode desenvolver fórmulas. Aqui no caso uma esfera. E você pode restaurar novamente com a opção Edit Undo. Você retorna as opções que você desfez, então vai fazer novamente. Nessa tela agora nós temos inserção de texto usando o recurso Render Text. Dentro da tela de programação, List Effects, Render Text. Você escreve o texto, vai aparecer na tela na posição que você quiser. Com mais Render Text, você pode escolher os textos, digitar os textos, escolher a cor e a fonte. Aqui você coloca text, por exemplo, escolhe a cor vermelha e a fonte e a posição onde você quer que esse texto apareça, em X e Y dentro da interface gráfica. Agora você escolhe a fonte, que é o tamanho da letra, e o tipo de letra que você vai colocar. Aqui você tem um menu e o tamanho da fonte. Pronto, teste em vermelho, tamanho 14 ou 22. Você pode aumentar, você pode diminuir. Aqui agora você vai ter teste, que você pode mudar e colocar em qualquer posição. Você também pode excluir essas programações e incluir outras. Edit Undo retorna essas opções. Isso é um apanhado geral, tá, gente? Por enquanto. Menos vai excluir esses textos. Deixa eu retornar para verificar o Y e o U agora do teclado. O Y e o U retornam e avançam os seus arquivos AVS. Você pode construir vários arquivos AVS. Aqui ele está perguntando se eu quero salvar, porque eu estou avançando um arquivo que eu modifiquei. Avançando, retornando, com Y e U no teclado. Está aqui as opções. Os arquivos AVS são gravados pelo Winamp. .avs. Aqui n igual a 5.000, que é igual ao número de pontos no gráfico da esfera. Você pode colocar 2.000, 3.000 pontos para a esfera aparecer. E aqui a opção tempo, que no caso ele vai começar com o número 500. Tempo é relativo, né? Pode ser ângulo, pode ser graus, né? Pode ser radianos. Aqui a função AD, igual a WH, ajusta a esfera para que ela sempre fique perfeita na tela, apesar de você redimensionar a tela principal. Aqui você tem o menu de vários diretórios dentro do Winamp, dentro da pasta AVS, com vários arquivos AVS. Ele pergunta se eu quero salvar, porque eu fiz modificações. E agora vamos ver o ponto e vírgula dentro do texto, da opção Render Text. Para que serve o ponto e vírgula? Aqui no caso o ponto e vírgula serve para separar uma frase da outra, para que ela apareça em sequência, como se fosse uma legenda. Então cada vez que se usa ponto e vírgula, ele quebra a frase e aparece como uma nova legenda em cima do ponto principal, do ponto original. Então ele fica mudando o texto continuamente, ele fica alternando o texto continuamente, porque você excluiu o ponto e vírgula nessa opção Render Texto no meio do texto. Aí fica passando como se fosse uma legenda para vocês, para incluir no seu vídeo.
As posições gráficas vão de -1 a +1 para x e -1 a +1 para y também. Isso é utilizado na interface gráfica para figuras. O Yamp toca músicas MP3, filmes em AVI e MP4. Também pode ser inserido desenhos.bmp, somente BMP. E vídeos.avi, você pode incluir nos seus vídeos. Sempre salve seus trabalhos. Crie diretórios para cada tipo de vídeo. Aqui você tem os diretórios, você pode chamar eles a qualquer momento, para incluir ou fazer modificações. O Yamp é grátis, você pode baixá-lo da internet. Você pode desenvolver formas e elas vão aparecer em tempo real para você, nessa interface gráfica. Ela é bem simples de trabalhar, é uma linguagem realmente de altíssimo nível, uma interface de altíssimo nível. Você não tem que ficar chamando bibliotecas e nem outras coisas. Você pode configurar figuras, desenhos. Aqui um dos exemplos, que é o Caça Imperial. Aqui um acelerador, você pode incluir figuras junto, com efeitos especiais. Uma descrição do acelerador. Aqui uma esfera, em tempo real também. Coloque a fórmula na área Point e veja o resultado do gráfico imediatamente. Esse recurso é instantâneo, torna o Yamp uma plataforma de alto nível para novos usuários. Aperte pause para copiar a fórmula. Aqui, por exemplo, Point e a fórmula. Basta incluir esses dados e você vai ter uma esfera em tempo real. Você também pode selecionar a opção Lines, que vai ligar os pontos. E aqui Dots, que são pontos, e Lines são linhas ligando esses pontos. Essa é a fórmula da esfera. Essa esfera foi construída para testes. Outra esfera, que eu fiz também para testes. Você pode pausar agora para copiar a fórmula. Clicando em pausa, você vai ter uma noção melhor da fórmula e poder copiá-la. Aqui outra esfera também. Que você pode utilizar. Agora, a mesma esfera vai ser apresentada com a opção do efeito especial de água. Essa opção de efeito especial você pode selecionar no menu Mais. Isso vai ter um aspecto diferenciado da esfera. Aqui, Water Effects. Você pode incluir na tecla Mais ali em cima. Aqui ficou na opção Render Trans. Deixa eu levantar a tela, está lá embaixo, lá. Water, Trans, Water. Essa foi a opção selecionada. Eu incluí dois valores, então eu vou excluir um, para não ficar tão confuso a tela. Um foi excluído. Pronto. Essa é a interface principal que vocês estão vendo aqui, que você pode utilizar na programação. Aqui é a programação, a interface principal, que vai aparecer no modo gráfico. Aqui você pode copiar para ter a esfera também. Incluindo os efeitos. Aqui também você pode utilizar o mouse controlando o movimento do gráfico que você utilizou. Aqui, no caso, uma representação de rodas. Ele tem aqui a opção Get Mouse, Get KB Mouse. Você pode ler o mouse na posição Y, por exemplo, ou X. E aqui o Help para ver qual é a função que você vai utilizar. Por exemplo, Get Mouse 2, com o parâmetro 2, você vai ler a posição Y do mouse e vai mover o desenho de acordo com o mouse. Pronto. Retorna. Ou Lines também, você pode clicar em Lines e ele vai ligar um ponto ao outro para formar linhas. Dots. Aqui o sistema solar, um teste simples, com fórmulas simples, de esferas em movimento.
Aqui o mesmo sistema solar, só que com figuras BMP. Eu estou incluindo figuras BMP para desenvolver o sistema solar. É só didático. Aqui na opção Render Texto 2 com os arquivos BMP. Só funciona em BMP para chamar os arquivos dentro da pasta AVS. Tem vários arquivos, você pode selecionar, criar seus arquivos e chamá-los dentro do Winamp. Na opção Render Texto 2, assim. Mais Render Texto 2. Render Texture. É uma opção que chama figuras BMP que você criou. Essa foi a primeira aula. Se surgirem mais ideias, eu vou colocar mais aulas para vocês.